A Igreja de Deus tem o prazer de apresentar estudos bíblicos em cassete, elaborados a você que anseia em ter conhecimento e entendimento das Sagradas Letras, o testemunho de Jesus, os acontecimentos e a vida dos apóstolos e seus evangelhos, a fé e a doutrina relatada na Bíblia, agora direcionada em sua sintonia, pois a verdade de Deus foi manifestada, e onde houver almas sedentas de fé, justiça e de verdade, haverá salvação. 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 A Igreja de Deus apresenta mais um estudo bíblico. Cremos em Cristo Jesus que, por intermédio deste estudo, a mesma luz que resplandeceu sobre os apóstolos resplandecerá na sua vida. Cremos no poder do Evangelho e cremos na verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a missão aos apóstolos de pregarem a toda criatura, anunciarem o Evangelho do Reino, a verdade que nos dá direito à salvação. Caro ouvinte, pedimos que você agora separe alguns minutos para que possamos juntos nos aprofundarmos no conhecimento que Deus nos revela através dos atos e acontecimentos que a Bíblia nos esclarece, o testemunho dos apóstolos e a palavra de Cristo Jesus que jamais passará. Caro ouvinte, é com enorme prazer e alegria que nós da Igreja de Deus temos o prazer de apresentar a verdade bíblica. E agora, adentrando no seu lar, para que a verdade de Deus seja esquadrinhada, confirmada não somente pelas minhas palavras, mas pela palavra de Deus. Porque ela é viva, eficaz, e penetra os corações dos justos sobre toda essa terra. É com enorme prazer e dedicação que fizemos essa fita para que os estudos da Igreja de Deus possam chegar até você, você que ainda não conhece o verdadeiro Evangelho do Reino de Deus. Esta fita é específica em um assunto, no assunto do batismo, um dos elos mais importantes do homem para com o plano de salvação de Deus. Eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que nos diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Devido a essas palavras, se inicia o plano de salvação de Cristo, onde nós temos que confessar os nossos pecados para nós podermos alcançarmos misericórdia perante o Pai. E no livro do apóstolo João, 1 João, capítulo 1, desde o versículo 9, primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 9 e 10, nos diz o seguinte: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda a injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, meu amigo, nós carregamos em nossas vidas pecados. Desde Adão, o homem vem pecando, vem transgredindo os mandamentos e a vontade de Deus. E o plano de salvação foi que Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, e nós agora temos que confessarmos o seu nome, confessarmos para que o seu sangue glorioso venha nos purificar de todo pecado, para que possamos cada vez mais e a cada passo que nós dermos no Evangelho, estarmos justificados perante Deus e perante a Tua glória. Eu gostaria de falar sobre o batismo, porque são várias respostas dadas a esta questão. E para encontrar a resposta correta, temos que nos voltar exclusivamente e nos concentrarmos somente nas Sagradas Letras. Quando examinamos a linguagem original da Bíblia, que é o grego, encontramos a palavra batismo em muitos versículos. E o batismo no grego significa afundar, mergulhar, imergir. Isso apoiaria a ideia de que o batismo é completamente submerso sobre a água. É o significado real da palavra batizar. A palavra batizar é imergir, mergulhar, afundar no original grego. No mundo religioso, o batismo é considerado uma parte muito importante da doutrina de todas as religiões. Quando perguntados a respeito disso, muitos se voltariam para as palavras de Paulo em Efésios capítulo 4. Vamos em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo do 4 a 6, ao versículo 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Encontramos aqui as palavras de Paulo se dirigindo à igreja de Éfeso, que há só um Senhor, só há uma só fé e só há um só batismo. E para mostrar a sua importância ainda, neste apelo à unidade, Paulo afirma que só há um batismo, somente um único batismo. Não é necessário olhar muito longe para se ver em grupos religiosos com diferentes tipos de batismo e ideias em relação a este assunto. Alguns batizam crianças, alguns aspergem ou derramam água na cabeça dos cristãos, dos crentes. Outros ensinam que o batismo é simplesmente um ato para mostrar a qual igreja se pertence. Certamente, logicamente, essa não é a ideia que Paulo apresentou aos irmãos em Éfeso, onde, pois, podemos encontrar este único batismo. No meio da confusão religiosa a respeito do batismo, pode-se encontrar a verdade somente retornando ao plano de salvação do Novo Testamento. Somente pelas Sagradas Letras é que nós vamos nos certificar da verdade bíblica. O batismo é uma parte essencial do plano de salvação de Deus para com o homem, para o homem. E é por meio deste ato que Deus acrescenta os verdadeiros cristãos à sua família. Vamos ler em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo,
E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Deus acrescenta os santos à sua igreja. Muitos no mundo religioso têm tentado ensinar que o batismo não é essencial. Vamos encontrar nas Sagradas Escrituras realmente se há argumento para tal ensinamento. Vamos examinar as Sagradas Escrituras. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus ordenou aos apóstolos dessa forma: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos, vamos encontrar realmente outra afirmação de Cristo: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Lemos com todas as letras que quem crer. Então, o primeiro passo do crente em Cristo Jesus é crer que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Filho de Deus enviado para a salvação da humanidade. E o segundo passo vem o batismo. O batismo é extremamente exigido. Vamos em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, vamos no versículo 8. Paulo em Corinto, em Éfeso, e depois volta para Jerusalém. Versículo 8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Então aqui há a prova de que realmente se cumpriu a palavra de Cristo. Ou seja, primeiro creram nele. E seguramente, crendo em Cristo, creram que deveriam de se arrepender, deveriam de se batizar, estar remidos pelo sangue do Cordeiro, para serem justificados no livro, escritos no livro da vida e justificados na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos também aqui outro exemplo do eunuco etíope, em Atos capítulo 8. Vamos a Atos capítulo 8, do versículo 36 ao 38. E, indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. Então, a primeira coisa que nós devemos observar em nós mesmos ou na pessoa que quer se batizar é a crença. A crença, primeiramente, em Cristo Jesus de todo o seu coração. Aí, continuando no versículo 37, diz: E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então aqui nós temos este outro exemplo de crença, de fé em Cristo Jesus, e depois, segundamente, o ato do batismo. Vamos a outro exemplo, o carcereiro de Filipos, em Atos capítulo 16. Acompanhem comigo aqui nas Sagradas Escrituras. Atos capítulo 16, do versículo 25 ao 34. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal,
que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Preste atenção, versículo 31. E eles disseram: Crê primeiramente no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. Versículo 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então aqui, amados, nós temos realmente um notável, um grande exemplo de fé, de crer e ser batizado. Como disse Cristo lá em Marcos 16, versículo 16: Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Vamos agora para Mateus, o nosso versículo principal desse estudo bíblico. Mateus capítulo 28, versículo 19. Aqui nós encontramos o pedido, a exigência, a ordenança de Cristo aos seus apóstolos. Vou ler novamente. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bom, antes de nós entrarmos precisamente nesse versículo e entendermos qual é o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo, primeiramente nós temos que ir em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, nós encontramos desde o versículo 36 até o 49, a aparição de Jesus somente aos 12 apóstolos. Mas vamos ler a partir do versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então Cristo chega após a sua ressurreição, chega até aos seus apóstolos, se apresenta, como nós vemos nos versículos anteriores ao que nós estamos lendo, e encontramos o quê? Encontramos que os apóstolos não tinham ainda entendimento para compreenderem as Escrituras, ainda não tinham. Cristo abriu-lhe o entendimento deles para que pudessem compreender e pudessem se lembrar de suas palavras. Versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento, se pregasse o batismo e a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Versículo 48. E destas coisas sois vós testemunhas. Então Jesus disse aos apóstolos que eles eram testemunhas da morte e da ressurreição dele mesmo, da glória de Deus que foi manifestada ali em Cristo Jesus em sua ressurreição. Voltando ao versículo o capítulo de Mateus 28, no versículo 19, encontramos uma ordenança simples de Jesus, eficaz, e nós vamos compreender agora exatamente o que Jesus ordenou aos seus apóstolos. Jesus fala assim no versículo 19 do capítulo 28 de Mateus: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome
em, no singular. Isso é super importante nós frisarmos, porque isso faz a total diferença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. As Escrituras nos dão luz para compreendermos a vontade de Deus e o plano de salvação em nossas vidas. Em João capítulo 5, versículo 39, nosso Senhor disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em João 7,17, Jesus continuou: se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade do Pai, pela mesma doutrina, conhecerá se era de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 17, versículo 17, o Senhor disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a única base de orientação, a nossa única bússola para que venhamos a fazer a vontade de Deus. No lado B dessa fita, vamos entender perfeitamente a vontade de nosso Pai, que se manifestou em Cristo Jesus e que orientou aos apóstolos para que pregassem a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos entender essa fórmula de batismo e vamos, com certeza, nos orientar na vontade e na graça de nosso Deus. Antes de irmos para a conclusão do estudo, eu gostaria de ler um versículo em Atos, capítulo 18, versículo 28, que diz assim: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras, pela palavra de Deus, que Jesus era o Cristo. Em sintonia com os apóstolos, o objetivo dessa fita é mostrar, provar para você ouvinte, que realmente o que estamos falando é a verdade bíblica, é a palavra pura e verdadeira de Deus. Voltando a Mateus, capítulo 28, versículo 19, vamos ler novamente esse versículo que é a chave de todo esse estudo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somente pelas Sagradas Escrituras nós vamos poder compreender o que os apóstolos fizeram após Jesus mencionar esta palavra, ou melhor, essa parábola. E após Jesus ter aberto o entendimento dos apóstolos, nós vamos compreender o que eles realmente fizeram, como que foi feito o ato batismal, se foi feito nesses adjetivos, Pai, Filho e Espírito Santo, que são substantivos masculinos, ou se realmente foram feitos, efetuados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para nós entendermos isso, nós temos que ter, pelas Sagradas Escrituras, entendimento o que seria o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que representa essa parábola verdadeiramente. Então, primeiramente, vamos a João capítulo 5, livro do Evangelho de João, capítulo 5.
no versículo 43, que nos diz assim, João capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a este aceitareis. Aqui, caro ouvinte, entendemos que o nome que representa o Pai, o poder e a glória de Deus na terra é Jesus. Após a sua morte, lhe foi dado o nome que é acima de todo nome na terra e nos céus. Então, o nome que representa o Pai é o nome de Jesus, porque ele foi enviado, como diz o versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai. Ele não veio em seu próprio nome, veio em nome do Pai. O nome de Jesus representa o nome do Pai. O nome do Filho, Mateus capítulo 1, versículo 21. Um nome que foi dado pelo anjo a Maria, um nome que a sua mãe não escolheu, e sim veio dos céus o seu nome. Vamos ao versículo 21, do capítulo 1 de Mateus. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então olha aqui, o plano de Deus já designando ao anjo a falar a Maria para que colocasse o nome daquele filho de Jesus. Jesus era o nome que representava o Filho. Agora vamos ao nome que representa o Espírito Santo. Vamos em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 26. João capítulo 14, versículo 26 nos diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, somente em meu nome será enviado este Espírito. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, vemos pelas Sagradas Letras que em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, aqui está pedindo para ser pronunciado, exaltado o nome. Não os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente o nome que representa o Pai, que representa o Filho de Deus e que representa o poder, o Espírito Santo de Deus. Agora, muitos poderiam perguntar, mas como o nome de Jesus representando a Trindade, no caso, Pai, Filho e Espírito Santo, são 13 em um só? Não. Estou falando da fórmula batismal, que aqui Jesus falou em parábolas para seus apóstolos, depois em Lucas 24 abriu o entendimento deles, para que eles pudessem compreender e assim dar continuidade ao Evangelho, dar início e continuidade ao Evangelho de Cristo a todos nós. Vamos ver aqui no versículo de Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 4, que nos diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número destes homens a quase 5.000 almas. Então nós vemos aqui que pessoas creram no nome de Jesus, creram verdadeiramente que Ele era o Cristo. Vamos ver em João capítulo 14. João capítulo 14. João 14, versículo 13. João 14, versículo 13. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo
para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Vemos aqui que Jesus não é passado acima do nome do Pai, e nem do Espírito Santo, nem do próprio Filho. A questão é que os apóstolos compreenderam de que forma? Vamos ver em Atos capítulo 2. Vamos ver o que fizeram os apóstolos. Pois, como eu já li, muitos, mais de 5.000 almas se agregaram em um único dia. Vamos ver em Atos capítulo 2, versículo 37. O título nos sugere as primeiras conversões. Capítulo 2 de Atos, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Caro ouvinte, agora raciocine. Jesus ordena, manda e orienta seus apóstolos para que fosse e pregasse a todo o povo, começando desde Jerusalém, e que pregasse o arrependimento e que batizasse a este povo santo, separado e justo para Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí aqui em Atos capítulo 2, nas primeiras conversões, encontramos quem? Os apóstolos cumprindo a palavra de Cristo. Por quê? O nome que representa o Pai, o Filho e o poder de Deus, que é o Espírito Santo, é o nome de Jesus. O único nome com autoridade para a salvação e para a remissão dos pecados. Novamente o versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas não há somente esse exemplo de batismo em nome do Senhor Jesus. Não há. Todos os batismos bíblicos que estão nas Sagradas Escrituras são em nome de Jesus somente. Não há o dogma: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te batizo. Vamos agora para Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Vamos para o versículo 12. Atos 8, versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Então, aqui vemos o evangelho em Samaria, e Filipe, que pregava aquele povo, pregava que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao versículo 16, a confirmação do que eu li no versículo 12. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Somente eram batizados em nome do Senhor, não em nome do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Vamos agora para Atos capítulo 10, versículo 48. 10, 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Aqui encontramos outra confirmação da glória de Deus, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, da remissão dos pecados em seu nome. Vamos agora para Atos capítulo 22.
Atos, capítulo 22, versículo 16. O discurso de Paulo em sua defesa. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, por que te detens? O que espera? O que não deixa você ser batizado? Pois os apóstolos, até apóstolo Paulo, batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Somente no nome de Jesus. Por quê? Porque no nome de Jesus foi dada toda a autoridade. Vamos aqui ver em Efésios. Melhor, primeiro vamos em Colossenses. Em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Em Colossenses vamos encontrar aqui, capítulo 3, versículo 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando Ele graças a Deus Pai. Tudo o que nós fizermos é feito em nome de Jesus. Tudo. Nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Nós vamos, no caso de alguma pessoa possessa, endemoniada, nós vamos usar a autoridade do nome do Senhor Jesus para expulsar aquelas hostes malignas. E no caso da remissão dos pecados é a mesma coisa, porque o nome de Jesus é que tem autoridade sobre todo o céu e terra. Vamos ver aqui também que nós vamos encontrar que o nome de Jesus é sobre todo nome, como eu já disse. Vamos em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus é um nome exaltado, um nome glorioso, o único nome que nos é dado para a salvação e remissão dos nossos pecados. Preste atenção, caro ouvinte, porque eu vou explicar agora, em outras palavras, essa questão do batismo. A única maneira de nós estarmos escritos no livro da vida é somente pelo nome do Senhor Jesus, porque Ele é a única ponte de salvação, o nosso único intercessor, mediador entre Deus e os homens. Por isso que Ele veio à terra, para ser crucificado, depois ressuscitar e nos ensinar a verdade do Pai. Então, eu gostaria de ler aqui em Apocalipse um versículo importantíssimo sobre esse livro da vida, que é no capítulo 21, no versículo 27, que diz assim: E não entrará nela, na cidade santa, coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, só estes entrarão nessa nova Jerusalém, nessa cidade prometida aos santos. Somente os que estão escritos. E o único nome que nos dá direito à remissão dos pecados, o único nome que nos dá crédito, justificação, para estarmos no livro da vida, é somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nome do Senhor Jesus tem autoridade, tem poder, é um nome glorioso e exaltado. É por isso, minha amiga, meu amigo, você que ouve essa fita, eu gostaria que você não ouvisse ela somente uma vez,
Gostaria que você pegasse uma Bíblia, ouvisse, acompanhasse todos os versículos que nós mencionamos nesse estudo e que realmente Deus possa ter lhe orientado, aberto o seu entendimento, que realmente a Trindade, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem autoridade para a salvação, mas somente no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. O nome de Jesus é poderoso. De Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Sim, ó Deus, tua palavra diz: em nenhum outro há salvação, que debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós nesta hora confessamos o nome do teu Filho Jesus e declaramos que toda a nossa esperança está neste nome. Porque o nome de Jesus é o nome mais santo, é o nome mais lindo, é o nome mais puro, é o nome mais poderoso do universo. Aleluia! O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Sim, os mortos ressuscitam. Aleluia. O nome de Jesus sara os feridos. O nome mais santo, nome mais puro, Jesus. Somente no nome do Senhor Jesus é que devemos ser salvos e remidos.
Eu gostaria de fazer uma leitura de 2 versículos somente. O temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E em Provérbios capítulo 11, versículo 9, que diz assim: mas os justos são libertados pelo conhecimento. Assim como um dia Cristo veio à terra, foi crucificado, ressuscitou e ensinou e abriu o entendimento dos apóstolos, que essa fita possa abrir o seu entendimento em nome do Senhor Jesus. Eu peço que você ouça mais essa fita, mais algumas vezes, que você acompanhe todos os versículos e que a luz do entendimento de Cristo, o Espírito de verdade, possa guiá-lo de verdade em verdade.